É noite de se render. Se renda aos pés de Jesus. Se renda a Ele. Se dê a Ele. Aleluia. Quantos estão felizes com o Senhor? Digo glória a Deus bem alto. Vamos convidar os nossos vizinhos para vir aqui com o seu glória a Deus mais alto. Amém? Aleluia. Pelo menos eu vi o sorriso de vocês, não é? Glória ao nome santo do Senhor. Eu quero que você repita essa noite o título dessa mensagem, que é uma declaração. Diga assim: a partir de hoje, eu vou vestir as vestes que Deus me dá. Vamos falar com mais convicção? A partir de hoje, eu vou vestir as vestes que Deus me dá. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, 51 e 52. Diz assim: e um certo jovem o seguia, envolto em um lençol, sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém, queridos? Eu creio que Deus, Ele permitiu que Marcos registrasse esse episódio, não apenas porque ali havia um jovem fugindo nu por ter sido descoberto, mas é porque essa cena traz profundas lições espirituais para as nossas vidas ainda hoje. Quantos creem nisso? Glória a Deus. E nessa cena nós podemos observar algo que representa uma marca do ser humano depois do pecado, que é a vergonha da nudez. A Bíblia diz que Adão, quando ele estava lá no Éden, ele estava nu e não se envergonhava. Porém, depois do pecado, a Bíblia diz que Adão percebeu que estava nu e ele sentiu vergonha. E ele até tentou cobrir a sua nudez com folhas de figueira. E a primeira coisa que Deus faz é chamar Adão, conversar com ele e fazer novas vestes para eles. Amém? E com isso Deus estava apontando para o plano da salvação, que mais tarde se cumpriu na cruz, quando a Bíblia diz que Jesus derramou o seu sangue por mim e por você, para que hoje você tivesse a liberdade de dizer: Senhor, me veste com novas vestes de justiça. Isso mostra para nós que quando nós recebemos a salvação em Jesus Cristo, Ele não apenas nos perdoa, mas Ele troca as nossas vestes. Aleluia. As suas vestes estão disponíveis hoje para você que recebeu a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aquele jovem, ele não fazia parte do grupo dos discípulos mais íntimos de Jesus, não. Mas naquela noite, a Bíblia diz que todos os seus discípulos fugiram, abandonaram a Jesus. E então aquele jovem, ele vê ali uma oportunidade de seguir a Jesus mais de perto. Quantos querem seguir a Jesus mais de perto nessa noite? Levante sua mão. Glória a Deus. O problema é que aquele jovem, ele estava seguindo Jesus, envolto em um lençol sobre o seu corpo nu. Uma cobertura frágil, uma cobertura que simboliza aquilo que não sustenta na hora da pressão. E nesses últimos dias, o Espírito Santo de Deus tem tocado corações de jovens e os chamando para seguir a Jesus mais de perto. Nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus, quantos dos jovens que estão aqui nesta noite sentem esse chamado do Espírito Santo de seguir a Jesus mais de perto? Quantos de vocês têm ouvido em seus corações um chamado do Espírito Santo para seguir a Jesus mais de perto? Ele ainda hoje está fazendo isso. O problema é que acontecem algumas coisas
quando o Espírito chama para nós seguirmos a Jesus mais de perto. Aquele jovem nu, envolto em um lençol, olhou em volta e percebeu algo. É que nenhum daqueles discípulos de Jesus estava com ele. Todos o haviam abandonado. E hoje não é diferente. Há muitos jovens que são tocados pelo Espírito Santo de Deus para seguir a Jesus mais de perto. Mas eles olham para a igreja atual no mundo e vê discípulos que poderiam estar dando exemplo, estar mais perto do Senhor, e não vê mais discípulos. Não vê mais intimidade daqueles que deveriam estar dando exemplo para os jovens dessa geração. E eu quero dizer para você, jovem, ainda que você olhe para a igreja atual no mundo e veja grandes homens e mulheres de Deus abandonando Jesus, fugindo das suas responsabilidades, eu quero dizer para você nesta noite: não olhe para as fraquezas dos homens, porque os homens são falhos, mas Jesus é fiel. Ele está ali te esperando para passar pelo caminho da cruz e te dar novas vestes que te capacita para chegar até o fim. Você pode dizer glória a Deus nesta noite. Não são os anos de experiência, não são os títulos, as posições eclesiásticas que vão fazer diferença nessa geração. Não são as experiências, nem os títulos, nem a quantidade de anos que você segue a Jesus, nem a quantidade de versículos que você sabe de cor, mas ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. Isso sim fará diferença nessa geração. E o Espírito Santo de Deus nesta noite te convida, jovem: vista-se de mim, vista-se de mim, vista-se do novo homem, e você será capacitado para fazer a diferença nessa terra. Depois que o jovem recebe o chamado do Espírito Santo, como aquele jovem que, apesar de ver Jesus sozinho, os discípulos fugindo das suas responsabilidades, ele ainda assim segue o Senhor. Mas a superficialidade não sustenta intimidade. A nudez daquele jovem representa a vergonha e o pecado. O lençol que cobria a nudez daquele jovem representa a superficialidade que hoje, infelizmente, está imperando em muitos meios cristãos. Eu preciso dizer hoje, nesta noite, para você: não dá para seguir a Jesus mais de perto e continuar numa vida presa ao pecado. A superficialidade é quando você diz que tem a palavra de Deus, mas você faz os trabalhos na obra de Deus, mas você canta no ministério, você prega, você evangeliza, você faz a obra, mas vive de superficialidade. Isso não sustenta a tua intimidade com Deus. Não dá para buscar a Jesus mais de perto e querer continuar com o coração cheio de ódio. É inevitável sermos afrontados, recebermos palavras que nos afetam, mas é aí onde nós mostramos a diferença. Você não precisa estar abraçando as pessoas, beijando as pessoas para mostrar amor. Amor não é demonstrado somente nessa forma. Você pode até se afastar um pouco, porque existem pessoas que não dá para você viver agarrado, mas dá para você perdoar, dá para você orar por essa pessoa, dá para você dizer: Senhor, leva arrependimento, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu decido perdoar. E se ainda no teu coração o perdão não chegou, peça ao Espírito Santo, porque Ele é fiel, e a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para trabalhar na obra do Senhor e continuar na prática da prostituição, da mentira e do engano. A gente pode se
esconder, nós não podemos esconder do Espírito Santo. E nesta noite eu não estou aqui para dizer que Deus vai te castigar. O versículo chave deste evento é Gálatas, que diz: vivei no Espírito e jamais satisfarei a vontade da carne. Sabe qual é o problema de hoje? Muitos jovens pensam: eu preciso largar, e esquecem do que precisa fazer na vida espiritual. A consequência de você andar no Espírito, uma vida de oração, de busca, de jejum, de intimidade com o Senhor, a consequência é: você vai ter nojo do pecado. Não se preocupe com o pecado, se esforce para ter intimidade com o Senhor. Porque quando você se veste de Cristo, do novo homem, Ele te capacita para você abandonar o pecado. Não dá para vestir o lençol da religiosidade e achar que isso cobre a nudez de uma vida não transformada. E eu já vi gente que passou a ter um brilho no rosto porque recebeu a Jesus, mas essa pessoa se desviou e a gente percebe que aquele brilho se apagou. Ele teve a luz do Espírito Santo e depois ele abandonou, ele se afastou. A luz se apagou. E há muitos que estão fracos, que ainda não desistiram, mas estão vivendo uma vida de religiosidade, uma vida de aparência, uma vida vestida com lençol, mas por baixo só tem nudez, só tem vergonha, só tem pecado. E eu digo que se você tiver algum pecado nesta noite, isso não é motivo para você deixar o caminho do Senhor, mas se entregue ao Senhor, se exponha a sua nudez, o seu pecado, a sua vergonha para Ele, porque Ele vai te cobrir com novas vestes. A superficialidade não resiste ao confronto. Naquele dia, a Bíblia diz que ali eu acredito que os soldados lançaram mão do lençol daquele jovem e puxaram. E quando ele viu que estava nu, o que ele fez? Nós lemos aí que ele, largando o lençol, fugiu nu. Quando nós continuamos, insistimos, teimamos em viver uma vida no pecado, na prostituição, adorando, amando as coisas do mundo, o inimigo das nossas almas usa essas brechas para expor a nossa vergonha. E quando nós não estamos firmes, nós fugimos e abandonamos também o Senhor. Mas que nesta noite o poder do Espírito Santo possa realmente tocar o teu coração e que você viva uma vida de novidade de vida, como diz a palavra. Muitos estudiosos acreditam que aquele jovem era Marcos, o autor deste evangelho. E se isso é verdade, há uma lição aqui. Ainda há esperança. Porque aquele jovem, ele sentiu medo, ele sentiu vergonha e ele fugiu. Mas se ele for mesmo Marcos, ele se tornou um dos maiores discípulos e escreveu para que hoje eu e você possamos estar aqui meditando na palavra do Senhor. Amém, queridos? Há esperança para você. Não desista do Senhor. Ele tem vestes novas para ti. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, eu te agradeço